Saudações, Irmandade, meus respeitos aos mais velhos, meus respeitos aos mestres, à nossa ancestralidade, aos jovens que dominarão este mundo, né? Esse universo todo. Aqui quem vos fala é Tata hoje, idealizador da CONEBRAS, Confederação dos Negros do Brasil. Um dos episódios anteriores, nós falamos sobre os sistemas que os colonizadores utilizaram e quais são os efeitos desses sistemas que, para muitos não percebidos, ainda funcionam até hoje. Ainda estão em vigência os efeitos causados pelo processo que nós sofremos de escravidão aqui nesse país e em outros países também. Eu gostaria de falar assim para vocês um conceito, que quando a gente começa a pensar no efeito somente, a gente muitas vezes começa a desgastar uma grande quantidade de energia, sendo que a gente não vai resolver o problema. Porque para você resolver o problema, você precisa eliminar a causa. Aquela velha história assim, né? Se você tem uma torneira pingando, não adianta você ficar enxugando o chão. Você tem que arrumar a torneira, ou seja, você tem que arrumar a origem daquele problema, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, todos os problemas que a comunidade negra tem, a gente começa a querer batalhar para resolver a causa resolver esses efeitos, né? Resolver esses problemas, a gente percebe que dentro do conceito de causas e efeitos, quando você faz essa análise, então, ao invés de pensar em resolver o problema que está aqui hoje, vamos fazer uma análise e pensar qual que é o efeito, qual que é a causa que deu esse efeito. E quando a gente começa a perceber dessa forma, muitas das soluções, a gente percebe que não vai dar certo, porque não está se resolvendo a causa, né? Nós estamos enxugando o chão. Então, essa reflexão que a CONEBRAS traz é uma reflexão que norteia todo o processo da missão CONEBRAS. Por isso que nós falamos CONEBRAS reunindo forças para fazer o que ninguém vai fazer por nós. Por quê? Porque ninguém está preocupado em resolver a causa. As pessoas estão mais preocupadas em resolver os efeitos, em ficar enxugando o chão molhado, ao invés de dedicar uma parte dessa energia, né? Parte porque também precisa ser enxugado o chão, né? Mas uma parte precisa ser destinada a consertar a torneira, porque senão esse negócio nunca vai ser resolvido. Então a CONEBRAS vem trazendo uma proposta de soluções permanentes, né? E não de soluções de problemas de forma imediatista, né? Sendo que isso vai ser perseverante. É como você acudir as pessoas, por exemplo, que estão sofrendo de enchente lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora em 2024, né? Essa catástrofe que está acontecendo lá. Você manda roupa, você manda alimentos, você manda uma série de coisas, mas você não limpa o rio, né? Mas você não controla a poluição, mas você não controla o desmatamento, né? Você não controla a impermeabilização do solo, asfalta-se tudo. Se você não pensar nisso, você vai ficar todo ano tendo esse problema, porque todo ano, quando chega a época de chuva, a água não tem para onde escorrer, né? O asfalto está generalizado, os rios estão totalmente comprometidos na sua vazão natural e as matas também estão todas derrubadas. Então, se nós não pensarmos nisso, esse problema vai acontecer sempre. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, trazendo agora para dentro da CONEBRAS, é que toda a dificuldade que nós estamos encontrando para implantar o projeto CONEBRAS, nós estamos lidando com efeito. Tá? Então, isso, a partir do momento que nós tomamos consciência disso, a gente começa a pensar dentro da CONEBRAS quais são as causas que geram uma irmandade que se transformou numa dificuldade para a implantação do objeto CONEBRAS, né? Do projeto CONEBRAS. Então, num dos episódios anteriores, a gente fala sobre essas causas. E uma delas é a divisão, né? Então, quando a gente percebe que quando historicamente nos relatam aí que as famílias que chegavam aqui no Brasil, mãe ia para um lugar, pai ia para o outro, filhas iam para o outro, filhos iam para outro, separavam irmãos, misturavam tribos ou descendentes de dialetos diferentes para dificultar a comunicação, proibia a prática religiosa, que sempre foi uma forma de unificação. Então, todos esses preceitos, todas essas estratégias que foram abordadas, elas foram potencializadas sobre a comunidade afrodescendente, sobre os escravos, e os efeitos nós estamos vivendo hoje.
Tá? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, qual foi a estratégia utilizada? Por que nós vivemos assim? Né? Por que nós estamos assim? Por que a maior parte da população vive assim? Então, a gente começa a entender, consegue desenhar esse efeito, desenhar esse mapa e começa a pensar qual que é a causa que originou isso, a gente consegue perceber diversas estratégias que foram aplicadas. E quando a gente percebe diversas estratégias que foram aplicadas, o que você tem que tomar como atitude? O que nós temos que fazer? Como que a gente resolve todo o serviço de inteligência que foi utilizado em nosso prejuízo? É preparando um serviço de contra-inteligência, né? É nos preparando para identificar a causa, eliminar a causa. Quando nós identificarmos essa causa, eliminarmos a causa, a gente elimina o efeito. Então, essa é a visão da Conebras, né? Então, quando nós focamos, por exemplo, que nós vamos construir um sistema educacional afrocentrado, que vai da creche Conebras até a Universidade Conebras, é porque nós detectamos uma falha de causa que está na educação. Uma das causas detectadas como falha que deu como efeito a nossa situação hoje foi a baixa qualidade educacional, a qual, quando pudemos ter acesso, foi um acesso totalmente deficitário, de sobra, de resquício de sistema educacional, sem qualificação dos professores, sem qualificação do material e também sem a mínima preocupação dos professores quando de então da época, porque tinham isso como orientação de que era simplesmente um cumprimento, né, de obrigação e não uma missão de ensinar. Nós sabemos, por exemplo, que teve um período em que não se reprovavam as crianças, né? Não se reprovavam as crianças. Isso o que era isso? Isso era um comprometimento internacional de que o Brasil assumiu um compromisso de que teria que extinguir com a alfabetização. Mas como que você extingue com a alfabetização? Não reprovando mais ninguém. Isso resolve? Isso resolve? Né? Tanto não resolve que hoje nós temos grande dificuldade aí de qualificação ainda da mão de obra, principalmente da nossa Irmandade Afrodescendente. Melhorou bastante, sim, mas ainda é um número muito pequeno que está capacitado no sentido de se nivelar com outros formandos não negros. E aí a gente não precisa também querer tampar o sol com a peneira, né? Como se diz, né? Vamos encarar a realidade. Quem está ligado no sistema educacional, quem está envolvido com o sistema educacional, sabe, principalmente um exemplo que a gente cita muito é o caso da universidade. Né? Você sabe que as cotas universitárias, a partir do momento que as cotas universitárias começaram a ser algo imposto, que teria que existir nas universidades, é perceptível assim, muito, de forma muito evidente, o quanto diminuiu a qualidade do ensino superior no Brasil, nas universidades. Coincidentemente, né? Se é que isso existe. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso que a gente entenda. As cotas são importantes, sim, mas eles também deram um nó de uma certa forma, ou estão dando um nó de certa forma, que nós teremos o título, mas talvez não tenhamos o conhecimento. E é isso que liberta, né? É o conhecimento que liberta, porque se nós tivermos o título, mas no momento que você for fazer qualquer tipo de prova, de disputar uma vaga, provavelmente nós teremos grande dificuldade de sermos os escolhidos, né? De acordo com o resultado final dessas provas. Muito bem, Irmandade. Então, visto aí, está colocado para vocês mais uma reflexão que está dentro da organização Conebras. Convido a todos vocês para virem dentro da organização Conebras para nos ajudar a detectar, né, de outras causas que geraram o efeito que nós estamos aqui e nós começamos a pensar como que a gente vai resolver essa causa, ou seja, como que nós vamos consertar essa torneira, né? Enquanto outros movimentos estão envolvidos em enxugar o chão, que é fundamental, estão envolvidos em atender as pessoas em enchente, porque é fundamental que eles sejam recolhidos, que eles sejam distribuídos alimentos, agasalhos, medicamentos, isso é fundamental. Mas também nós precisamos ter frentes preocupadas com limpeza do rio, combater o desmatamento, combater
o agrotóxico na alimentação, combater a falta de cultura de exercício físico, combater a qualidade das programações dos nossos meios de comunicação. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar dando a famosa correr atrás do rabo, né? Nós vamos ficar andando em círculo e a gente só vai ficar procrastinando os problemas. Nós não vamos resolver. E nós sabemos que, infelizmente, falta vontade política nesse país para se encarar o problema de fato e resolver de fato, né? E todos os contornos são feitos para que se dissimule possíveis soluções. Por volta e meia alguém apresenta uma solução, mas eles dão um jeito de reverter. Não, esquece, solução não. Me faz lembrar muito o caso de Portugal, né? O presidente de Portugal, o presidente ou o primeiro-ministro de Portugal, anunciou a possibilidade de se pensar em reparação, rapidinho já deram uma solução. A reparação ia resolver, talvez Portugal ia falir, tamanha a dívida, tá? Mas ia resolver o problema de um efeito causado na Irmandade Afrodescendente a partir do momento que eles reparassem os erros. Mas rapidinho o próprio sistema governamental já chegou e abafou o caso. Aqui no Brasil, nós sabemos que foi o último país, né? O último país na América a abolir a escravidão, uma das maiores colônias que mais usufruíram da escravidão. Imagine a dívida do Brasil no sentido de reparação. E não se percebe essa manifestação política. Por que será? Será que nenhum político pensa nisso? Pensa, só que é abafado o caso, entendeu? Não chega nem a tornar-se público. Então, por isso que a Conebras tem essa fala, né? O que nós temos que fazer, somos nós que temos que fazer. Porque ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ninguém vai fazer nada por nós que de fato venha nos dar independência, autonomia e o resgate da autoestima. Porque isto custa caro. Consertar o que fizeram custa caríssimo. E somente quem tem condições de consertar isso somos nós mesmos. Porque quem nos causou não tem condições de arcar com o estrago que fez. Então, irmãos e irmãs, a Conebras está de braços abertos para nós encontrarmos as soluções, para nós buscarmos as causas dos efeitos que estão aqui, que fizeram, que estragaram como estragaram, e nós temos condições para isso. Somos mais de 100 milhões, o que equivale à 12ª população do mundo, em mais de 195 países. E isso é potência. E é isso que eu quero que vocês entendam. A gente só precisa se organizar. Se nós nos organizarmos, nós somos uma potência que nós não temos nem noção do que nós podemos fazer. Mas espero que essa noção chegue a todos vocês, a todos nós. Muito obrigado a todos. Conebras reunindo forças. Tata hoje.